Salve, salve aí, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube e é claro, pessoal que me acompanha aí há muito tempo, né? Pessoal, seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Umbanda, o maior canal de Umbanda aqui do YouTube, onde que a gente aborda o tema, né, que é espiritualidade. A gente fala sobre religiões de matriz africana, é claro, e também sobre vários outros assuntos, como falamos sobre as entidades, os orixás, enfim, abordamos o tema espiritualidade de forma geral. Nesse conteúdo nós vamos falar sobre o desenvolvimento mediúnico, é claro, e a incorporação em si. Mas, em questão, vamos abordar ali um assunto que eu acho que é muito polêmico. Será que drogas e outros tipos de substância pode interferir no lado espiritual do médium? Ou será que pode atrapalhar o desenvolvimento e até mesmo a incorporação do médium? Eu sei que tem muita gente que fica se perguntando sobre esse assunto e muitas das vezes não é bem explicado. Até então a gente também tem ali um tipo de substância que é utilizado em alguns rituais religiosos, que no caso é a famosa ayahuasca. Sim, para quem não sabe, a ayahuasca é uma substância alucinógena. E será que ela pode também interferir ou atrapalhar, né, o desenvolvimento mediúnico, interferir nesse lado espiritual? Outro tipo de substância também nós temos o famoso rapé, que querendo ou não, também é um tipo de substância alucinógena. Mas calma, eu sei que tem muita gente aí se perguntando, será que atrapalha? A gente vai tentar explicar aí pra vocês, tintim por tintim. Então acompanhe esse vídeo do início ao fim, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Antes de mais nada, eu quero trazer um assunto aqui para vocês que é muito importante. Estamos rifando uma guia de Exu, tá? No caso, uma guia similar a esta aqui, que eu utilizo nos meus vídeos, né? É uma guia de Exu, muito similar aqui a essa vermelha e preta, que a gente vai estar rifando. No caso, uma guia de proteção na força de Exu, que estará sendo rifada aqui no canal. Caso você queira adquirir um número para poder participar dessa rifa, né, na descrição do vídeo aí tá todos os detalhes. Basta você aí clicar, adquirir o número, eu tenho certeza, né, que além de você estar contribuindo, ajudando, apoiando o nosso trabalho, quem sabe aí você não é contemplado aí e recebe uma guia de proteção para você se sentir mais protegido no seu dia a dia. Bacana, né? Mas dito isso, sem muitas delongas, bora pro nosso conteúdo. Pois bem, pessoal, inicialmente vamos falar sobre drogas, ou vamos falar necessariamente sobre entorpecentes. E vamos começar primeiramente aqui no entorpecente, ou na coisa mais básica, que é o álcool. E para quem não sabe, o álcool também, ele é um tipo de droga. Sim, e querendo ou não, o álcool também, ele é uma substância alucinógena. Sim, para você que não sabe, o álcool também é uma substância alucinógena. É claro, para você que bebe com moderação, só de vez em quando, é claro que o álcool não vai promover esse tipo de efeito em você. Mas todo mundo sabe que a embriaguez, através do álcool, pode sim causar alucinações. Quando a gente está falando de substâncias alucinógenas, nós estamos querendo se referir a substâncias que podem causar alucinações e, é claro, pensamentos controversos, ou seja, pensamentos fora do comum, né? Ou seja, alucinógenos. Não tem nem como tentar especificar mais do que isso, alucinógeno, ter alucinações. O álcool é uma delas, tá? E quando eu estou falando de álcool, eu estou falando de todo tipo de bebida alcoólica, entrando aí a cerveja, a cachaça, a vodka, dentre outras bebidas alcoólicas que encontramos aí hoje em dia. Sem contar, é claro, que o álcool é uma das substâncias mais consumidas em todo o mundo. Então, às vezes, o álcool não é tão falado assim, principalmente quando se trata de espiritualidade.
Porque até então, se a gente for agregar o álcool, né, no quesito espiritualidade dentro dos terreiros de Umbanda, o consumo, né, ou a utilização do álcool, ela é muito comum, tanto para realizar os trabalhos, né, determinadas ritualísticas, como também o manuseio pelas próprias entidades. Um exemplo que eu quero dar: o Exu, muitas das vezes, um caboclo, um preto velho, um baiano, ou seja, muitas entidades dentro dos terreiros de Umbanda, Candomblé, Quimbanda, fazem a utilização do álcool e o consumo também do álcool. Vamos aqui para alguns fatores. Primeiramente, o álcool, ele é uma substância alucinógena, mas não devemos também descartar que o álcool, ele também é uma substância, né, que auxilia nos trabalhos. Tendo em vista que o álcool, ele faz parte da natureza como si. Vamos dar um exemplo, que o álcool, dependendo de cada doutrina e de cada costume, ele pode simbolizar várias outras coisas. Um exemplo seria, o álcool ele pode simbolizar o fogo, ele pode simbolizar a terra, ele pode simbolizar o ar e também pode simbolizar a água. Então no álcool nós temos esses 4 elementos. A terra, porque o álcool possivelmente, e é claro, provavelmente, ele vem de algum tipo, né, de elemento natural, como a própria cana. Então o álcool ele também traz esse simbolismo da terra dentro de algumas ritualísticas, deixando bem claro. Além do mais, o álcool simboliza fogo, por se tratar de uma bebida efervescente, ou seja, para sua preparação, e por se tratar de uma bebida efervescente, e por se tratar também de uma bebida quente. Então, devido à sua fermentação, enfim, o álcool também simboliza o fogo. Incluindo esta própria fermentação, todo mundo sabe que o álcool, né, em si, conforme o tempo passa, ele evapora devido à sua própria fermentação. Nesse sentido, ele também simboliza o ar. E no outro quesito, o álcool também simboliza, é claro, a água, que no caso seria o líquido, tá? Então, dentro desse contexto, o álcool ele tem uma grande valia, uma grande importância também dentro dos trabalhos religiosos, né, de matriz africana e dentro de várias ritualísticas, e até mesmo o consumo e o manuseio deste elemento pelas entidades dentro do terreiro. É muito comum a gente ver entidades utilizando o álcool, a bebida alcoólica, o destilado, para fazer limpezas, descarregos, dentre outros processos ritualísticos, tá bom? Então a gente já sabe que o álcool ele tem ali um propósito. A inserção do álcool ou o consumo do álcool pelas entidades pode também ter vários sentidos e vários significados. Eu não vou entrar nesse detalhe porque isso também vai conforme o costume, doutrina, e também cada entidade no seu particular pode ter um significado próprio para o consumo daquela substância. Então eu não vou entrar a fundo ali no qual sentido que a entidade, né, consome ali o elemento álcool, tá? Eu não vou entrar nesse sentido. O que eu quero entrar aqui e falar para vocês é se essa substância ela pode atrapalhar o desenvolvimento mediúnico, e é claro, a resposta é sim. Vamos lá. Como que é assim, sendo que, querendo ou não, essa substância é utilizada dentro dos terreiros? Deixando bem claro que quando essa substância, né, quando esse elemento, quando esse material, por assim dizer, é utilizada dentro dos terreiros, esta utilização é de forma ritualística e, é claro, de forma totalmente controlada. Ali o álcool dentro dos trabalhos, aquele álcool que está sendo utilizado dentro dos trabalhos, ele tem um propósito devido e, é claro, tudo de forma organizada, sempre voltada ao espiritual. Então a utilização deste álcool, dessa substância dentro de um terreiro, ele não irá necessariamente, é claro, eu não vou generalizar, mas ele não irá necessariamente prejudicar o desenvolvimento mediúnico e nem prejudicar o próprio médium. Porém, fora desse processo ritualístico ou religioso, o excesso e o consumo do álcool pode sim prejudicar o desenvolvimento mediúnico e prejudicar a própria espiritualidade do médium, tendo em vista que o álcool em excesso é uma substância alucinógena. Desta forma, afetando o psicológico, a mente, a conduta e, é claro, as atitudes do próprio médium. Isso faz com que o médium baixe a sua vibração
baixe a sua guarda, é claro, e isso pode ocorrer que espíritos negativos tenham uma influência na vida daquele médium. Desta forma, prejudicando o seu desenvolvimento mediúnico e prejudicando, é claro, o seu desenvolvimento. Então, resumindo, é isso. Eu não vou explicar a fundo aqui sobre o álcool e, é claro, sobre todos os problemas que o álcool pode trazer no quesito espiritual e no quesito físico também. Se vocês quiserem que a gente traga um vídeo só especificando um certo elemento, a gente fala, porque aqui eu quero falar de forma geral, tá? Então, o álcool ele pode ocasionar, sim, o álcool em excesso, tá? Para quem tem um consumo excessivo do álcool ou tem um consumo do álcool em grandes quantidades, isso faz com que o álcool tenha uma influência em cima daquela pessoa, tendo em vista que é uma substância alucinógena, e essa substância, esse excesso, esse consumo em grande escala vai causar alguns danos no mental do médium, fazendo com que coisas negativas venham a acontecer, principalmente a influência de espíritos negativos e também a influência de espíritos que estão ligados a esta substância. Desta forma, prejudicando esse lado espiritual do médium e, é claro, prejudicando o próprio desenvolvimento mediúnico. Deu para vocês compreenderem um pouco? Bacana. Agora vamos para uma substância um pouco mais pesada, que no caso nós vamos falar sobre a cannabis. É claro, eu não vou falar o nome popular dela aqui, porque provavelmente o YouTube pode acabar bloqueando esse vídeo. Então eu vou citar aqui a famosa verdinha, para quem não sabe, a cannabis. A cannabis, para quem não sabe, também é um elemento natural. E sim, ela pode ser sim utilizada em algumas ritualísticas. Deixando bem claro aqui, sim, é um elemento natural, querendo ou não, é uma erva da natureza que pode sim ser utilizada em algumas ritualísticas. Só que devemos nos atentar a um velho e famoso ditado. Compreendemos que a venda ou a comercialização desse objeto ou dessa substância é altamente ou totalmente proibida, né? Ou seja, é um crime. Então mesmo que seja um elemento natural e ela tenha sim uma função ritualística ou uma função energética, nós não iremos ver, tá, esse tipo de substância sendo utilizada em ritualísticas. Por que não vamos ver, sendo que faz parte da natureza e é um elemento natural? Pelo simples fato que é um elemento proibido e é crime. Então, dito isso, os terreiros, os pais de santo, não irão utilizar esse tipo de elemento. Deixando bem claro, e um ponto final aqui para quem às vezes está pensando que no terreiro um caboclo vai utilizar, um caboclo ele vai utilizar a cannabis, uma entidade ela vai utilizar o cannabis, mas se for para fazer um trabalho, vai utilizar? Não vai utilizar. Mesmo que a entidade precisasse desse elemento para realizar algum trabalho, aquela entidade iria substituir esse elemento. Por quê, Patrick? A entidade, pelo simples fato que é uma substância, se é uma substância proibida dentro da lei humana, as entidades vão respeitar isso, porque, é claro, pode causar problema para o médium, problema para o terreiro e vários outros problemas aí. Então, não vamos... mas eu vi uma entidade fumando. Infelizmente, não é uma entidade, tá? É o próprio médium, o ego do médium, vai aí, vai indo. Mas é claro que tem várias pessoas que fazem a utilização dessa substância. E a pergunta é, a utilização dessa substância pode atrapalhar o lado espiritual e pode atrapalhar o desenvolvimento mediúnico? A resposta é sim e não. Por que eu estou falando sim e não? Primeiramente, vamos compreender que esse elemento, mesmo ele sendo proibido, é um elemento também considerado como um analgésico e considerado também como um remédio. Muitas pessoas hoje em dia fazem o uso ou a utilização dessa substância para auxiliar em algum tratamento de saúde. Vamos compreender isso aqui, que até mesmo no Brasil existem clínicas especializadas, tá? Aonde sim a venda ou o manuseio ou a fabricação de alguns remédios são à base de cannabis. Tendo isso em vista, sim, é um elemento, tá? É uma substância que também pode auxiliar outras pessoas.
Nesse sentido, é claro, não estará atrapalhando o médium, não estará atrapalhando, é claro, esse lado mediúnico da pessoa, nem o lado espiritual, tendo em vista que isso faz parte de um tratamento de saúde, tá bom? Mas descartando essa hipótese, agora a gente vai para o consumo de pessoas viciadas. Aquelas pessoas que fumam por prazer, aquelas pessoas que fazem a utilização simplesmente por gosto ou por prazer. Ou seja, pessoas que fazem a utilização sem ter ali necessariamente uma necessidade, simplesmente apenas pelo vício e apenas pelo prazer do consumo, tá? Vamos compreender que essa substância, ela também é uma substância alucinógena. E todo tipo de substância alucinógena, em excesso, ela pode sim causar algum dano ao médium, tá? A alucinação para o contato espiritual em excesso pode fazer com que o próprio médium, a própria pessoa, o próprio indivíduo, crie fantasias em sua mente, em sua cabeça, atrapalhando assim o seu próprio desenvolvimento mediúnico. A outra questão também que vamos ressaltar aqui, como se trata de uma substância que cria uma dependência, podemos compreender que essa dependência pode também atrair naquele consumidor, entre aspas, espíritos dependentes, espíritos que em vida desencarnaram devido a determinadas dependências e hoje em dia ficam nessa mesma dependência, sugando a energia daquela pessoa que faz o mesmo uso. Então, dito isso, essa substância também pode atrapalhar muito no desenvolvimento mediúnico e, é claro, na caminhada espiritual do médium. Deixando bem claro que eu já deixei aqui, já citei bem claro, que o excesso dessa substância, tá bom? Agora, a outra questão que é muito importante, porque como eu estou falando de substâncias alucinógenas, eu não posso deixar de falar também sobre remédios controlados. Isso mesmo, remédios controlados, remédios que têm, é claro, um efeito muito forte e remédios também que causam ou que têm um efeito alucinógeno. Vamos dar um exemplo aqui. Existem vários calmantes, tá? Existem vários calmantes que podem sim atrapalhar o desenvolvimento do médium. O excesso dessas substâncias, o excesso do consumo desses remédios pode atrapalhar psicologicamente o próprio médium, tornando assim o médium um dependente de um remédio. Essa dependência, junto com essas alucinações que podem ser causadas pelo consumo dessas substâncias, pode atrapalhar no desenvolvimento do médium, fazendo com que o médium baixe um pouco a sua vibração. Principalmente os calmantes. Por isso que é muito importante aquela pessoa que faz algum tratamento de saúde, ao iniciar em um terreiro, ao começar em um terreiro, é muito importante que essa pessoa explique para o Pai de Santo, converse com o Pai de Santo e fale sobre a sua situação. Porque às vezes aquele desenvolvimento mediúnico será um pouco mais apropriado para aquela situação. O calmante, querendo ou não, ele tem ali sim o seu benefício para a pessoa que está utilizando, mas em muitas ocasiões ele pode também trazer malefícios, tá bom? Para o desenvolvimento mediúnico. Deixando bem claro aqui, o calmante ele pode sim abaixar a vibração do médium. Isso não quer dizer que o médium não vá desenvolver, mas pode sim ocorrer ali uma certa dificuldade para o desenvolvimento mediúnico. Então você que está planejando entrar para um terreiro, você que é médium iniciante, caso você faça o consumo de algum remédio nesse sentido, algum remédio forte, para você que faz algum tratamento nesse sentido, converse antes de mais nada, explique a sua situação para o pai ou para a mãe de santo, para que ele saiba cuidar desse seu lado espiritual, para que não prejudique a sua saúde e para que o seu tratamento também não prejudique o seu desenvolvimento mediúnico, tá bom? Isso é muito importante, tá certo? Agora, é claro, vamos falar da famosa ayahuasca e do famoso rapé. Hoje em dia, o consumo dessas substâncias, que querendo ou não, natural, está crescendo cada vez mais, principalmente se tratando de ritualísticas religiosas, ou de encontros religiosos, por assim dizer.
Hoje em dia é muito comum encontrarmos até mesmo terreiros de umbanda, terreiros de candomblé, terreiros de quimbanda, fazendo também a utilização desses elementos, que no caso é a ayahuasca e o rapé. E sim, a ayahuasca e o rapé é utilizado também para ritualísticas religiosas. Mais precisamente, esses dois elementos, a ayahuasca e o rapé, é utilizado para uma conexão maior com o nosso lado espiritual. Vamos compreender, a ayahuasca e o rapé é utilizado normalmente para uma conexão entre você e o seu próprio lado espiritual, o seu lado místico. Não são elementos que vão lhe auxiliar em uma incorporação. Ao contrário, são elementos que sempre foram utilizados para uma conexão com o seu lado espiritual, com o seu lado místico. É claro que hoje em dia encontramos alguns terreiros que fazem a utilização desses dois elementos para incentivar ou para impulsionar a incorporação. Vamos compreender o seguinte, não que seja errado, cada qual vai ter a sua doutrina e a sua forma de levar o seu terreiro e a sua casa. Mas a base da utilização desses dois elementos é simplesmente para uma conexão e não para incorporação. Eu falei da base, não que não pode ser usado para incorporação. Como eu disse, vai depender de cada terreiro, de cada pessoa, de cada costume, cultura e doutrina, tá bom? Mas vamos lá. Primeiramente, existem sim algumas substâncias que são utilizadas, por vários indivíduos para entrar em um contato maior com o seu lado místico, com o seu lado espiritual. E o mais interessante e o mais curioso é que todas as substâncias que eu citei aqui, tirando a parte do remédio, todas as substâncias, elas também são utilizadas para entrar em contato com o seu lado místico. Só que vamos compreender o seguinte, a utilização dessas substâncias para entrar em contato com esse lado espiritual deve ser em uma utilização totalmente correta, com a pessoa preparada, porque nenhum desses elementos deixa de ser elementos alucinógenos. Quero explicar o seguinte, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer para vocês que tanto o álcool, a cannabis, o rapé, a ayahuasca, são elementos que podem sim ser utilizados para um contato com o seu lado espiritual. Só que para essa utilização, esses elementos eles devem ser bem manipulados e bem utilizados da forma correta, preparado da forma correta e, é claro, aplicado por pessoas que compreendem esses determinados elementos. E, é claro, com uma quantidade certa. Ali, naquele processo, você entrará, ou naquela utilização, você entrará em um contato com o seu lado místico, com o seu lado espiritual. Vamos agora compreender outro fato. Então, a utilização da ayahuasca e a utilização do rapé, sim, é utilizada dentro de ritualísticas religiosas, onde a gente vai buscar um contato maior com esse nosso lado espiritual. Porém, o excesso da utilização desses elementos, infelizmente, também pode prejudicar o lado espiritual do médium e, é claro, o desenvolvimento mediúnico do médium. Tendo em vista que não deixam de ser elementos alucinógenos. Mesmo que sejam elementos naturais, devemos compreender que existem vários elementos da natureza que são elementos alucinógenos. E é claro que são elementos que podem sim atrapalhar o psicológico, o espiritual e o físico de cada pessoa. Não é à toa que na própria natureza temos veneno, que pode acabar levando alguém a óbito. Então conseguimos compreender que mesmo que existam elementos que possam nos auxiliar em determinadas situações, devemos compreender também que às vezes aquele elemento que nos auxilia, o excesso do uso desse elemento ou o uso indevido desse elemento vai nos prejudicar. Com certeza, tendo em vista, como eu falei para vocês, que é um elemento alucinógeno. Resumindo, todos esses elementos que eu citei aqui, o excesso de consumo desses elementos provavelmente não estará prejudicando o médium, nem o desenvolvimento mediúnico desse médium. Agora, o uso indevido, o uso pelo vício, o uso simplesmente por prazer
E o uso, é claro, de forma descontrolada, estará prejudicando o médium, o lado espiritual e o desenvolvimento mediúnico desse médium. Eu não falei sobre nenhum elemento separadamente aqui, mas se vocês quiserem que a gente traga um vídeo falando os pontos positivos, os pontos negativos de cada elemento que eu citei aqui, como o ayahuasca, o rapé, dentre outros, deixe nos comentários. Quem manda aqui no canal são vocês. Mais uma vez lembrando, pessoal, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo que eu acho muito interessante. E agora, é claro, mais uma vez, estamos rifando uma guia de Exu para proteção. Caso você tenha interesse, na descrição do vídeo aí tá as informações para você obter o número e participar dessa rifa e quem sabe aí adquirir uma guia de Exu para proteção similar a esta aqui, tá bom? Ou seja, uma guia praticamente assim para proteção que você pode estar adquirindo, ok? Pessoal, muito obrigado aí a cada um de vocês, até o nosso próximo vídeo e axé a todos.